Olá, pessoal. Meu nome é Jeffrey Olsen e estou aqui para compartilhar minha experiência de quase morte. Sou um cara bem simples. Nossa, eu cresci em uma fazenda familiar. Sabe, eu estava trabalhando no ramo de agências. Minha esposa era professora de ensino médio e nós tínhamos dois meninos lindos. E nós realmente tínhamos saído de férias. Tínhamos saído para o fim de semana da Páscoa. Vivíamos nas montanhas do norte de Utah e fizemos uma viagem de carro para a parte sul de Utah, com todas aquelas rochas vermelhas, arcos e todas as coisas bonitas que você pode ver a uma curta distância no estado de Utah. E nós realmente fomos para o sul de Utah para visitar os pais da minha esposa, a família dela, sua mãe e pai, e sua avó e avô. E tivemos uma visita maravilhosa e celebramos o fim de semana da Páscoa. E a segunda-feira chegou e era hora de voltar ao trabalho. E tínhamos cerca de 4 horas e meia, 5 horas de viagem pela frente. Então tomamos café da manhã, abraçamos todos, e eu sabia que ia perder metade do dia de trabalho, se não o dia inteiro. Mas nos despedimos. Abraçamos todo mundo. Coloquei as crianças nas cadeirinhas no banco de trás e Tamara e eu entramos no carro. E estávamos apenas saindo do meio-fio, sabe? E lá estavam a vovó e o vovô, os pais dela, acenando, sabe, na varanda da frente, como sempre fazem. E então, quando comecei a sair, Tamara disse: espere, pare. E eu pensei que ela tinha esquecido algo e parei o carro. E ela olhou para mim e disse: eu só quero me despedir da mamãe e do papai. Mais uma vez. E naquele momento que eu pensei, nossa, sabe, mulheres, quer dizer, nós carregamos o carro, precisamos seguir nosso caminho. Mas notei quando ela saiu do carro e correu até a mãe e o pai e os abraçou. E ela não apenas os abraçou, mas eu notei que ela os beijou. Ela beijou tanto a mãe quanto o pai. E então, alegremente voltou, entrou no carro, colocou o cinto e partimos. Agora, compartilho isso por um motivo específico. Em algum lugar ela teve um sussurro. Em algum lugar ela apenas teve aquele: espere, pare, eu preciso ir abraçar a mamãe e o papai mais uma vez. E eu menciono isso, porque acho que todos nós recebemos esses. Aprendi ao longo dos anos a me tornar muito consciente disso. Quando você recebe aquele pequeno impulso, aquele pequeno sussurro: ei, eu só preciso fazer isso, sou muito grato que Tamara fez isso, que ela disse: pare, espere, eu preciso ir me despedir da mamãe e do papai. Porque conforme o dia se desenrolou, aquela foi a última despedida. Ela entrou no carro e eu peguei a rodovia e aumentei o controle de cruzeiro para 75 milhas por hora, que é o mais rápido que eu podia ir legalmente. E eu estava me apressando para voltar. Você sabe, voltar ao trabalho, voltar ao escritório, voltar às nossas vidas após essa pausa e, você sabe, toda aquela conversa fiada que acontece na sua cabeça. Enquanto eu acelerava pela rodovia e pensava em todas essas coisas, por acaso olhei no espelho retrovisor e quando olhei pelo retrovisor, meu filho mais novo, Griffin, ele chamou minha atenção. E notei que ele estava dormindo profundamente na cadeirinha do carro. E mesmo naquele olhar, é quase como se o tempo tivesse parado. E, você sabe, eu simplesmente fui tomado por: uau, ali está ele, um milagre. Nos disseram que talvez nunca tivéssemos mais filhos, e ali está ele. E eu notei os detalhes. Você sabe, eu notei como suas mãos estavam colocadas na bandeja da cadeirinha do carro. E notei o quão longos eram seus cílios. Em um momento, apenas naquele olhar, eu vi isso e o senti. E então, ouvi as risadas e brincadeiras do meu filho de 7 anos. Meu filho mais velho estava brincando com bonecos de ação no banco de trás, atrás de mim, e fazendo todo o barulho alegre de um garotinho. E eu apenas pensei: uau, como tivemos tanta sorte. Ao mesmo tempo, eu apenas olhei para Tamara, minha esposa, que também havia reclinado seu assento, e ela estava dormindo profundamente, mas ainda segurava minha mão. E eu pensei: uau, estamos há 10 anos em um casamento e ela ainda está segurando minha mão. Eu me dei conta disso. Mas foi esse momento absoluto, de gratidão, esse olhar surreal no espelho retrovisor, vendo do que eu estava cercado e sendo extremamente grato. E foi cerca de 1 hora, depois disso, que tudo desmoronou. Acho que uma das coisas mais difíceis de contar essa história é que acredito que posso ter cochilado ao volante. Eu posso ter apenas cochilado brevemente, assim, e de qualquer forma, desviei para a direita, corrigi demais para a esquerda e perdi o controle do veículo.
E ele capotou e começou a rolar, né? Não, para fora da estrada, mas pela estrada. E foi um acidente automobilístico horrível. Dizem que o carro rolou pelo menos de 6 a 8 vezes. Eu desmaiei na maior parte disso. Mas quando o carro parou, eu estava completamente consciente. E a primeira coisa que ouvi foi meu filho de 7 anos, meu filho mais velho, chorando histericamente no banco de trás. E meu pensamento foi: eu tenho que chegar até meu menino, eu tenho que chegar até meu filho. E foi quando percebi que não conseguia me mover. Eu estava preso ou ao assoalho ou ao assento, eu não conseguia dizer. Havia o cheiro rançoso, sabe, de gasolina, todo o vidro quebrado. Eu não estava ciente dos meus ferimentos. Na verdade, ambas as minhas pernas tinham sido esmagadas e estilhaçadas. Minha perna esquerda foi eventualmente amputada acima do joelho. Minhas costas tinham sido quebradas em 2 lugares. Meu braço direito quase tinha sido arrancado completamente. O cinto de segurança tinha cortado através de mim e rompido todos os meus órgãos internos. Minha caixa torácica tinha sido danificada e meus pulmões estavam colapsando. Eu achava difícil respirar. Eu estava perdendo a consciência. Eu estava ciente da dor, mas a adrenalina era como: tenho que chegar ao meu filho. Eu posso ouvir meu filho. Ele está chorando. E foi então que a realidade bateu. A terrível realidade de que ninguém mais estava chorando. E eu me dei conta, na cena do acidente, que tanto Tamara, minha esposa, quanto Griffin, meu filho mais novo, se foram. Eles morreram instantaneamente na colisão. Esse é o inferno mais sombrio, em que um homem poderia estar. Lá estava eu, preso, incapaz de me mover, perdendo a consciência. Eu tinha um filho de 7 anos em estado de histeria que eu não conseguia alcançar. Metade da família se foi, e eu estou ciente disso, e eu estava dirigindo o carro. A culpa, o arrependimento que eu queria aqueles 3 segundos de volta. O que aconteceu? O que aconteceu? Parecia que isso tinha que ser um pesadelo, mas não era. E o que aconteceu é que naquela escuridão caótica, de repente, a luz veio. E quando eu digo isso, parecia que a luz veio até mim. Parecia que a luz veio e me envolveu. E literalmente estava me confortando nessa situação horrível. E então, de repente, eu consegui respirar. E parecia que eu estava subindo acima da cena do acidente. E eu continuava pensando: como posso estar bem? Porque parecia que, uau, eu estou bem. Eu posso respirar. A dor se foi. Estou muito consciente, super consciente. Acredito que o que estava acontecendo era que minha alma havia deixado meu corpo. Mas lá estava eu nesta luz, me perguntando: como posso possivelmente estar bem? E então Tamara, minha esposa, que eu conhecia. Eu sabia que ela estava falecida na cena. De repente ela estava nesta luz, comigo, bem ali, bem ao meu lado. E não havia ferimentos ou traumas. Ela estava deslumbrante, ela estava radiante e ela estava se comunicando comigo. Ela continuava dizendo: Jeff, você não pode estar aqui, você não pode estar aqui. E você tem que voltar, você tem que voltar, você não pode vir. Você tem que voltar. E ela estava emocional e enfática sobre isso. E eu ainda estava meio que procurando me situar aqui, tipo, o que está acontecendo? Mas nós literalmente tivemos uma conversa sobre se eu ficasse com ela, nosso filho ficaria órfão. E literalmente fizemos a escolha de que eu voltaria. E não temos ideia de quão poderosos são nossos pensamentos, sabe? Enquanto fazíamos essa escolha. E eu disse o adeus mais profundo que já direi. Eu não precisei descobrir como voltar. Foi ao fazer a escolha. Nossos pensamentos são tão poderosos. De repente, ao dizer aquele adeus e escolher voltar, me vi perambulando por um hospital. Quando digo perambulando, quero dizer me movendo livremente. Agora, aqui está a coisa interessante. Eu não tenho noção de tempo nessa luz, por assim dizer. Mais tarde, descobri que outros motoristas pararam na cena. Spencer, meu filho de 7 anos, estava bastante machucado, mas ele saiu fisicamente do acidente. Quero dizer, ele estava machucado. Fisicamente, mas ele estava bem. Acho que ele machucou as costelas e quebrou o pulso, mas emocionalmente ele achava que toda a família tinha ido embora.
Oh, eu tive que ser retirado do carro e por causa dos meus ferimentos, fui transportado de helicóptero ou levado de emergência para o centro de trauma de nível 1 mais próximo. Eu não sabia nada disso. Tudo o que eu sabia era que eu tinha batido o carro, tínhamos perdido metade da família, e aqui estava eu me movendo, livremente pelo hospital. E enquanto eu me movia, encontrei as enfermeiras, os médicos, os outros pacientes e as famílias dos pacientes, tudo em um ambiente agitado e movimentado de emergência de trauma de nível 1. É difícil saber quais palavras usar. Quando os encontrei, eu os conhecia perfeitamente, mesmo que eles fossem estranhos talvez neste reino, mas todos que eu via, eu os conhecia perfeitamente. Eu conhecia seu amor, eu conhecia seu ódio, eu conhecia suas motivações, eu conhecia seus desafios, eu conhecia seus pensamentos, eu conhecia suas decisões e escolhas. Eu os conhecia tão bem quanto conhecia a mim mesmo. Agora eu chamo isso de unidade. Havia uma conexão inegável de que isso era verdade para todos que eu encontrava. Eu os conhecia perfeitamente e, no entanto, tudo estava conectado nesse amor absoluto e incondicional. Amor sem condições. Todos que eu via, eu os amava. E então, de repente, me aproximei de um corpo do qual não sentia nada, o que achei estranho, dado essa experiência. E então, eu me aproximei para olhar. E foi quando percebi, ó meu Deus, sou eu. Lá estava a carne, lá estava o corpo no qual eu teria que voltar e no qual eu havia vivido minha vida até aquele ponto. E ainda assim, eu também sabia que tinha que voltar para aquele corpo e sua fragilidade. E, novamente, nossos pensamentos são tão poderosos. Eu não precisava descobrir como, né? Apenas a escolha, a intenção. Eu vou entrar no corpo. Então eu estava de volta no corpo, mas de volta à tristeza, à dor, ao arrependimento, à culpa e ao trauma. Era tão pesado. Agora há uma parte-chave da experiência de quase morte que eu quero compartilhar, porque isso é único talvez para a minha experiência, e isso é quando eu fui transportado de helicóptero para o centro de trauma de nível 1, um dos médicos, na verdade. O Dr. Jeff O'Driscoll, ele escreveu sobre isso e falou sobre isso publicamente. Ele e uma das enfermeiras também tiveram uma experiência profunda. Enquanto eu estava fora do corpo, enquanto eu estava tendo essa experiência de quase morte, eles tiveram uma experiência em que entraram na sala de operação, no centro de emergência, você sabe, o centro de trauma, para onde eu tinha sido transportado de helicóptero, e ambos relataram que viram e experimentaram a presença da minha esposa, Tamra, que foi morta no local. Eles experimentaram a alma dela, o espírito dela, na sala de operação. O Dr. Jeff O'Driscoll compartilha que ele entrou e ela estava flutuando no ar acima da minha maca, e ela se comunicou com ele. Quando eu perguntei a ele, o que ela comunicou a você? Ele compartilhou comigo. Ela simplesmente nos agradeceu. Ela simplesmente expressou sua gratidão por tudo que estávamos fazendo para salvar sua vida. E quando ele disse isso, eu pensei, claro, ela fez isso. Era exatamente assim que ela era. Mas eu também percebi que ele não sabia que tínhamos tido essa conversa, que tínhamos feito esse acordo, que eu tinha concordado em voltar e que eu iria criar nosso filho sobrevivente. Mas havia coisas interessantes no hospital, incluindo aquele pequeno... Você sabe, o corpo deles não estava desligando e o cérebro deles não estava sem oxigênio. Eles estavam vivos, bem e saudáveis na sala de cirurgia. E experimentaram a alma da minha esposa enquanto trabalhavam em mim. E enquanto eu estava tomando a decisão de voltar para o corpo, suponho que ao me despedir da minha esposa, Tamra, eles estavam dizendo olá. Eles foram apresentados e ela comunicou o quanto estava grata por eles estarem salvando minha vida. Essa é uma nota de rodapé interessante. Mas os meses no hospital foram profundos. Houve momentos em que era tão doloroso que eu sentia que sairia do corpo novamente, como se precisasse apenas fazer uma pausa e ficar no canto da sala olhando para meu eu quebrado, apenas para respirar e ganhar coragem para voltar ao corpo e continuar. Mas foi naquele momento, naquele ponto, que tive outra profunda experiência fora do corpo ou de quase morte. E foi numa noite que finalmente me deitei de lado e caí em um sono profundo e tranquilo.
E é como se eu estivesse ciente de que estava em um sono profundo e tranquilo. Eu estava dormindo e pensando, uau, não dormia tranquilamente há meses. Foi tão traumático e o luto era tão pesado. Mas naquela noite em particular, enquanto eu dormia, senti aquela luz vir novamente. Mas desta vez, a luz se dissipou e eu estava no lugar mais bonito. Você sabe, as pessoas podem dizer céu, ou o mundo espiritual, ou o outro lado. A única palavra que chega perto do que eu estava experimentando é que eu estava em casa. Eu estava em casa. Era tão familiar, era tão acolhedor. Eu estava em casa e comecei a correr. Agora, eu não corro neste reino, mas lá eu tinha 2 pés e 2 pernas e comecei a correr. E foi uma experiência tão física. Quero dizer, foi tão físico. Quero dizer, aqui eu estava fora do corpo, mas eu podia literalmente sentir a energia do chão sob meus pés. Foi uma experiência física revigorante. Eu estava correndo e rindo alegremente, pensando, estou em casa. E foi quando veio o conhecimento de que você não está aqui para ficar. Eu sabia que não estava lá para ficar, e ao mesmo tempo havia um corredor à esquerda. E eu sabia intuitivamente que deveria ir por ali. Deveria descer por ali, e fui. Comecei a seguir por esse corredor. Mas enquanto fazia isso, olhei para o final do corredor, havia um fim, e no final havia um berço. Agora Griffin, meu filho, estava dormindo em um berço na época do acidente. Ele tinha apenas 14 meses de idade, ele era apenas um bebê. E então corri até esse berço, e olhei dentro do berço. E quando fiz isso, lá estava ele. Lá estava meu garotinho, e ele estava dormindo tão lindamente e pacificamente quanto quando olhei naquele espelho retrovisor. É por isso que menciono isso. Olhei para ele deitado ali e as mesmas emoções surgiram. Ele é um milagre. Eu notei os detalhes, notei o quão longos eram seus cílios, e o peguei e o segurei contra mim, e ele estava firme contra mim, e eu podia sentir sua respiração. Eu podia sentir sua respiração no meu pescoço. Comecei a chorar, apenas segurando-o, cheirando seu cabelo e beijando seu rosto. Enquanto fazia isso, senti essa presença se aproximar por trás de mim, essa presença, avassaladora, poderosa, cósmica. E então comecei a sentir aquela culpa surgir novamente, todo aquele arrependimento. Eu estava segurando-o e, dado o meu modo de criação, eu sentia como se, uau, aquela presença fosse Deus. E estou em tantos problemas, meu garotinho está aqui porque eu bati o carro. Você sabe, a vida dele foi interrompida porque eu cochilei e perdi o controle. E toda aquela culpa estava surgindo enquanto eu o segurava, chorando agora, com essa presença se aproximando cada vez mais. E eu tive o pensamento, espero que haja alguma maneira de eu ser perdoado. E quando tive esse pensamento, essa presença se aproximou tanto, e isso quase parecia físico, que eu simplesmente senti esses braços divinos me envolvendo e segurando a mim e ao meu garotinho. E eu simplesmente comecei a chorar. E com aquele pensamento, espero que eu possa ser perdoado, houve um download de informações. Paz, de amor. A primeira coisa que foi comunicada é que não há nada a perdoar. Tudo está em perfeita ordem divina. E então eu tive o que aprendi a chamar de revisão da vida. Comecei a ver minha vida. Vi o divórcio dos meus pais e o que isso fez comigo. Isso me deixou tão inseguro, e minha dúvida sobre mim mesmo, e minha sensação de não ser suficiente. E vi meus irmãos e o papel que desempenharam na minha vida, como meus melhores amigos e meus heróis. Vi coisas mesmo quando eu dizia, isso foi um erro, eu não quis fazer isso. E esse ser lindo que me segurava disse, não há erros. O que você aprendeu? E esse ser lindo que me segurava disse, essa é a sua avaliação disso, não a nossa. O que você se tornou por causa disso e não apesar disso? E havia todo esse amor? Havia tanto amor incondicional nesses braços? E nenhum julgamento. Apenas beleza e paz e percepção, como uma sabedoria profunda. E fui informado por essa presença divina, esse ser que me segurava, que até parecia físico a maneira como eu era segurado. Fui informado de que eu poderia ficar bravo com Deus a vida toda, e isso estaria bem, eles me amariam de qualquer maneira. Ou fui informado de que eu poderia ficar bravo comigo mesmo a vida toda, e isso estaria bem. Eles me amariam de qualquer maneira, não era nada além de amor. Mas também me foi dada uma terceira escolha. E isso foi interessante porque o ser que me segurava, a quem eu chamo de Deus, disse,
Eu quero que você tenha sua vontade nesta circunstância. E eu fiquei tipo, minha vontade? Fui criado em um lar cristão conservador. É a sua vontade que seja feita, não a minha vontade que seja feita. Isso foi comunicado a mim, Deus disse, sua vontade é a minha vontade. É assim que nós te amamos. Minha vontade sempre foi que você tenha livre arbítrio, e eu quero que você faça uma escolha. E foi comunicado a mim que eu poderia devolver meu filho. Que eu poderia exercer minha vontade e entregá-lo a Deus e liberá-lo e confiar e deixar ir, em vez de abrigar toda aquela raiva e enoar, culpa e tumulto dentro de mim. E em meio a toda essa paz, e todo esse amor, e toda essa beleza, e toda essa percepção e sabedoria, consegui beijar meu garotinho e o devolvi. Eu o entreguei. Eu o entreguei a Deus e deixei ir. E então eu estava de volta na cama do hospital. Você sabe, de volta à amputação e à bolsa de colostomia e aos aparelhos e à cadeira de rodas e tudo o que vinha com isso. Mas eu tinha uma percepção um pouco diferente. Isso havia expandido tudo para mim. Quero dizer, eu cresci acreditando que a vida era um teste. E ainda assim, em todo aquele amor e em toda aquela beleza, percebi que a vida não é um teste. Era um presente. Me disseram que a vida é um presente. E em cada momento eu tenho a escolha. Do que eu escolho fazer ou como escolho reagir, até mesmo as emoções. Se algo me deixa com raiva, que presente é poder sentir uma emoção. Mas vou contar esta última história e encerrar, mas era hora de eu ir para casa. E meus irmãos vieram me buscar. E eles literalmente teriam que me levantar. Eles teriam que me levantar e me colocar na cadeira de rodas. Fomos para a casa do meu irmão, onde eu ficaria por um tempo, onde meu filho estava. E ele estava animado para eu voltar para casa, mas eu estava tão preocupado com a forma como ele me aceitaria. Quer dizer, eu tinha sido o pai durão e agora eu estava aleijado. E com essa bolsa de colostomia e todas as coisas que vinham com isso, eu nunca seria o mesmo. E eu continuava preocupado, como ele vai lidar com isso? Como ele vai me aceitar? E quando chegamos a casa, lá estava meu filho, de 7 anos, olhando pela janela, observando enquanto seus tios, você sabe, meus irmãos, me tiravam do carro e me colocavam na cadeira de rodas. E eu continuava pensando, como ele vai lidar com isso? Como ele vai me aceitar? E eu comecei a encontrar meu caminho. Eles tinham construído uma rampa para mim e estavam insistentes que eu me tornasse independente. Eu tinha que dirigir aquela cadeira de rodas para dentro da casa. E Spencer, meu filho de 7 anos, saiu correndo pela porta. E ele veio correndo em minha direção e passou direto por mim. E eu pensei, bem, é isso. Isso é demais para ele me ver assim e estar no território dele agora. Isso é simplesmente demais. E ele precisa processar isso. E eu continuei a manobrar a cadeira de rodas e fui até a rampa e estava virando a cadeira de rodas para subir a rampa. E eu apenas, você sabe, olhei por cima do ombro para ver onde ele tinha ido. E então eu o ouvi. E o que ele fez foi, ele correu para o outro lado da rua e estava batendo nas portas de todos os vizinhos e começou a gritar: "Venham, venham, meu pai chegou em casa, venham ver meu pai." E eu comecei a chorar novamente e, ele deu a volta gritando e então veio e se jogou no meu colo, o que quase me matou porque eu ainda tinha todos os pontos da cirurgia abdominal. Então ele jogou os braços ao redor do meu pescoço e eu disse a ele: "Olha, vou me esforçar muito para melhorar, mas vou ficar assim por um tempo. Você vai ficar bem?" Agora ele é um homem adulto. Já se passaram 25 anos, mas ainda rimos do que ele disse. Ele disse: "Pai, se você fosse nada além de uma poça de sangue, eu ainda te amaria." E isso tem sido verdade. A experiência de quase morte me ensinou que o que é importante é a experiência de vida. Sabe, você não precisa ter um acidente horrível e perder metade da sua família para perceber, uau, vamos aproveitar o melhor de hoje porque talvez não tenhamos o amanhã. E, a vida é um presente. Não é um teste. E a unidade. Estamos conectados. Nós temos unidade se escolhermos abraçar e ver uns aos outros dessa forma em vez de julgar e dividir. Mas essa é a história. Esse é o resumo. E eu confio que há algo aí que pode ter sido uma resposta para você ou pode ter ajudado você ao longo do seu caminho. Tudo o que existe é amor. Até mesmo o luto é amor. Nós só lamentamos porque amamos. E se incline para o amor em sua vida.
Diga às pessoas que você ama, que você as ama. Sorria para aquele estranho. Contribua. Seja mais gentil, seja mais você e simplesmente seja a mais alta manifestação de você que puder ser. Obrigado.